Oi, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um estudo novo no canal para nossa edificação. A palavra de hoje é sobre gnosticismo e o seu perigo. Queridos, os gnósticos se opunham à simplicidade da fé cristã até os dias de hoje. Consideravam-se pensadores profundos e tentavam explicar os mistérios da criação e o problema do mal do mundo. Para eles, haviam três tipos de pessoas: os instruídos ou espirituais, que eram eles mesmos; os cristãos comuns, em quem se equilibram matéria e espírito; e os pagãos ou os materiais, nos quais os espíritos é subjugado pela matéria. Olha, aplicada ao cristianismo, essa heresia ela ensinava que Jesus, ao ser batizado, recebeu um íon, né, ou aion, ou seja, uma entidade superior que fez dele um enviado de Deus, capaz de levar os homens à verdadeira gnose, o evangelho da redenção. Segundo eles, o mundo foi criado pelo último íon, que arrebatou uma centelha da plenitude divina, com o qual deu vida à matéria. Tinham as mesmas sagradas escrituras que a igreja, mas passaram a interpretá-las em sentido contrário. Por isso, nós os consideramos hoje como heréticos. Gnosticismo é um perigo e nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de falar desse assunto, eu te lembro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e logo após sua inscrição, acione o sininho para você receber novos vídeos no canal. Também deixe lá o seu joinha, né, se você gostar, e compartilhe esse vídeo nos seus canais, compartilhe o nosso link, né? E ficamos agradecidos assim. Pois bem, queridos, gnósticos foi o termo dado pelos padres da igreja antiga a certos hereges que tiveram notável relevo entre o século II até o século IV, né? Gnosticismo, ela vem da palavra grega gnose, que quer dizer conhecimento, adquirir conhecimento. Gnóstico é, portanto, quem adquire um especial conhecimento básico e vive segundo esse conhecimento adquirido. Veremos os que defendem os mais conhecidos gnósticos, né, da história, aqueles que são mais conhecidos dentro desse movimento aí. Tem o Valentim Egípcio. Valentim Egípcio, ele foi um filósofo religioso que fundou o colégio de iniciado dos valentinianos, né, nascido em Fríbonis, no Egito, no delta do rio Nilo, no século II depois de Cristo. Ele foi educado em Alexandria, em uma metrópole importante lá no início do cristianismo. Valentim, ele pregou em Roma entre 135 a 160 depois de Cristo. Depois ele se retirou para Chipre, onde ele fundou essa seita aí com o nome Valentinianos. Tem também uma outra figura dentro do gnosticismo que é muito conhecida, que o nome dele é Carpotes. Carpotes, contemporâneo de Valentim, ordenou que seu filho Epifânio, que faleceu ainda moço e cheio de vícios, fosse honrado como um deus dentro da seita dele. Era indiferente às desordens sensuais, mas ele sempre colocava o seu filho no topo. Tem também o Marcos. Marcos foi o fundador da seita gnóstica marcosiana. Isso aconteceu no século II depois de Cristo. Ele era um discípulo de Valentim, cujas ideias eram na maior parte similares, né? Muito que ele pegou de Valentim. Da mesma época dos outros, ele rompeu com a igreja cristã e fundou essa seita. Então ele levou muita coisa da igreja cristã para essa seita. Aí tem cara de religião, mas nem tudo aquilo que fala de Deus é sobre Deus. Eles muitas vezes afirmam
que se opunha ao Antigo Testamento, eles buscavam uma nova obra, né? Uma obra de um Deus justo, um novo formato de obra de Deus, né? Então misturava-se muito o que eles aprenderam do cristianismo com as doutrinas que eles mesmos criaram. Pois é, meus queridos, os gnósticos na verdade nunca deixaram de existir. Eles estão presentes hoje em diversas sociedades secretas em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde eles realizam sessões e divulgam suas doutrinas com outros pseudos nomes, mas estão ali embutido o gnosticismo, que tem atrapalhado a fé de muita gente, porque eles não se baseiam na veracidade da palavra de Deus. Dentro das suas diversas ramificações, o gnosticismo ele tem origem em várias seitas religiosas anteriores ao cristianismo, mas nos primeiros séculos da era cristã chega a misturar-se com o próprio cristianismo. É por isso que ele tem algumas vertentes aí do cristianismo. Eles levaram alguma coisa para lá, só que muito mesmo deles, eles se afastaram dos princípios da palavra de Deus. Mas antes de se misturar com o cristianismo, posteriormente já era declarado como um pensamento herético, antibíblico, né? Antes mesmo do cristianismo já era invalidada, né, a veracidade, né, a autoridade dos gnósticos daquela época. Há quem defenda a existência de um gnosticismo pagão antes do cristianismo. Hoje eles querem levar para uma vertente chamada um gnosticismo cristão, mas isso está longe de ser verdade. O termo gnóstico adquiriu sentido pejorativo quando foi aplicado pelos padres a certos hereges do século II e o século IV. Os padres chamavam de herege e heréticos esses gnósticos porque eles fugiam demais da Sagrada Escritura e criavam nos seus conhecimentos pensamentos que tentavam apagar a verdade da palavra de Deus. Daí os padres os chamaram de heréticos. Então, uma filosofia e um ensinamento totalmente antibíblico pagão, né? O primeiro em designá-lo assim, né, como paganismo, foi São Irineu, que vê a sua origem na heresia de Simão, o Samaritano, né, aquele registro no livro de Atos, no capítulo 8, versículos de 9 a 24. Irineu, de acordo com aquele texto ali, né, e os gnósticos usando aquilo ali ao contrário, aí ele intitulou como de fato um movimento antibíblico e pagão. Irineu de Lyon, ou Lyon, Ireneu de Lyon em grego, foi um bispo grego teólogo e escritor que nasceu, segundo se crê, na província romana da Ásia Menor, né, o proconsular, a região que ele surgiu ali, a parte mais ocidental atual hoje da Turquia. Provavelmente ele tenha nascido na cidade de Esmirna, né? Agora, queridos, dentro de um gnosticismo contemporâneo, a gnose é uma corrente de pensamentos esotéricos. Normalmente é identificada como, por exemplo, você vê aí o gnosticismo camuflado em algumas entidades como o misticismo oriental, teosofia, a cabala, a rosacrucianismo, a maçonaria, a nova era, entre tantos outros nomes que o gnosticismo está ali incrementado com outra roupagem, mas não foge, né, do seu conteúdo original. O gnosticismo é um sistema de correntes filosóficas religiosas sincréticas que teve como base filosóficas as bases pagãs da antiguidade. Pode até parecer com a religião, pode até ter cara de ensinamento bíblico, mas suas raízes vieram do paganismo. Desde antes do cristianismo eram considerados como pagãos heréticos. O gnosticismo é uma prática herege que, portanto, distorce a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo preocupou-se com a presença de gnósticos na igreja de Colossos,
quando ele escreve no capítulo 1, versículos do 9 ao 23º, por sua vez, Paulo ali está rejeitando, né, os pensamentos gnósticos que estavam surgindo dentro da igreja de Colossos. Veja aí. Aí o apóstolo João, referindo-se também aos gnósticos dentro da igreja, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3º, ele diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 3º, João combatendo os gnósticos, Paulo em Colossenses 1, combatendo ele, dizendo-se possuidores de um profundo conhecimento espiritual. Os gnósticos reduziram o cristianismo a um sistema filosófico ao basearem suas pretensões numa interpretação perversa da palavra de Deus. Eles pegam a 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 6 a 8 e aplicam conforme o entendimento deles e taxam o cristianismo e a religião cristã como um sistema apenas filosófico. É o texto que eles pegam, em 1 Coríntios 2, de 6 a 8, que diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles pegam esse texto e distorcem para fazerem dentro dos seus pensamentos errôneos e perigosos. Deturpam esse versículo, tiram suas conclusões, deturpando e manchando o cristianismo do Evangelho de Cristo. Os gnósticos se caracterizam por uma atitude contrária ao pensamento de Deus. É um pensamento grego tradicional, pois rejeitavam a vida intelectual do conhecimento e propunham o conhecimento baseado numa espiritualidade e também dentro da mitologia. E veja que, principalmente dentro da mitologia, toda a sua raiz é do paganismo. O gnosticismo era e é a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Foi muito influenciada por Platão. O cristianismo afirma que é apenas uma fonte de verdade, e essa é a Bíblia Sagrada, a palavra infalível, inerrável de Deus, inspirada. A palavra de Deus vivente, a única regra infalível de fé e prática. Ela é a revelação escrita por Deus aos homens, nunca deve ser substituída por pensamentos, ideais, escrituras diversas, visões humanas. Nunca a Bíblia deve ser substituída por caprichos humanos. Os gnósticos, por outro lado, usam uma variedade de documentos heréticos primitivos, conhecidos como evangelhos gnósticos, uma coleção de farsas que clama ser livros perdidos da Bíblia. Para nós, os livros perdidos da Bíblia são mais como livros apócrifos, que não têm autoridade espiritual e muitas das vezes são fábulas. Ainda bem que os fundadores da igreja primitiva, por unanimidade, reconheceram que esses livros eram farsas fraudulentas que sustentavam doutrinas falsas sobre Jesus, sobre salvação, sobre Deus, todas as outras verdades cruciais da fé cristã. Os livros apócrifos entram de atrito a isso aí. Mesmo quando os tão chamados gnósticos cristãos surgiram e citam a Bíblia, eles reescrevem os versículos, as partes dos versículos, para concordarem com a sua filosofia. Essa é uma prática fortemente proibida contra as próprias Escrituras. Pense, a Bíblia própria nos adverte
contra isso. Em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, em Deuteronômio, no capítulo 12, em Provérbios, capítulo 30, em Apocalipse, capítulo 22, a própria Bíblia já nos exortava, nos alertava quanto a isso, sendo que não estou citando, né, o Novo Testamento, mas já até falei sobre Paulo, lá em Colossos, sobre João, também combatendo esse tipo de coisa dentro do reino de Deus. Então observe comigo, querido, dentro desses textos que citei, eu vou ler apenas um, que é Apocalipse 22. A Bíblia combate em vários trechos dela, em várias ocasiões. Eu citei aqui em alguns em Deuteronômio, Provérbio, mas eu quero ler Apocalipse capítulo 22. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. O cristianismo e gnosticismo também diferem drasticamente quanto à pessoa de Jesus Cristo. Pense como a Bíblia é severa nessa questão. A Bíblia é o que ela diz que é. A Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana. Não podemos acrescentar, não podemos tirar. O que passar disso vem do maligno. E a sentença de quem burla, de quem incrementa coisas humanas na palavra de Deus. Acabamos de ler Apocalipse 22. Além do mais, queridos, os gnósticos acreditam que o corpo físico de Jesus Cristo não era real. Era apenas, ou aparentava ser físico, mas que o seu espírito descera sobre ele no batismo e abandonou ele antes da crucificação. Olha que ideia! Tais concepções destroem não só a humanidade de Jesus, mas também a expiação de Cristo. Pois Jesus tinha que ter sido não só Deus verdadeiro, mas também verdadeiro homem, fisicamente real, que realmente sofreu e morreu na cruz para que o seu sacrifício substitutivo pelo pecado fosse aceitável, conforme está escrito em Hebreus no capítulo 2. É perigoso demais uma doutrina humana pagã combatendo o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo sempre é a fonte de vida e perdura até a volta de Cristo. Uma concepção bíblica de Jesus afirma tanto a sua humanidade completa quanto a sua divindade completa. O gnosticismo ele é relacionado à heresia do movimento Nova Era. É baseado em uma abordagem mística, intuitiva, subjetiva, interior, emocional da verdade. Tem cara de verdade, mas não é verdade. Essa abordagem não é a nova, né? Pelo contrário, ela é antiga, ela volta, ela de certa forma, ela surgiu lá no Jardim do Éden, onde Satanás questionou Deus e as palavras que ele falou, convencendo a Adão e Eva a rejeitar e acreditar em uma mentira. Então, colocar palavras na boca de Deus, ou dizer aquilo que Deus não disse, né? Então veja, lá do Jardim do Éden, Satanás fez isso. Colocou palavras na boca de Deus e disse a Adão e Eva o que Deus não tinha dito. Né? Então trocam a verdade pela mentira e o final disso é o que? É perdição, é castigo, né? E é o que nós vemos e conhecemos a história de Adão e Eva e o preço que pagamos até hoje. Satanás faz as mesmas coisas nos dias de hoje. Ele enrola as pessoas, ele se veste de santo para enganar os iludidos. Ele troca a verdade de Deus em mentira e tem muita gente acreditando. Por quê? Porque o povo é nécio, o povo não estuda a palavra de Deus. Esse povo perde por não conhecer a verdade. O profeta Oséias diz: não conhecem a verdade, não estudam a palavra de Deus,
aí acreditam em qualquer grito que o mundo dá. À medida que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, conforme Pedro escreve lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, é assim que ele está hoje. Satanás ainda questiona Deus e a Bíblia e facilmente agarra com suas presas aqueles que são ingênuos e não confiam na palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus. Aí qualquer vento de doutrina arranca da sua fé aquilo que muitas vezes eles nem tinham. E ainda por cima são mal informados ou que estão apenas procurando por alguma forma de revelação pessoal para fazê-los sentirem especiais, únicos, superiores a outras pessoas, para se sentirem mais sabidos, mais conhecedores, mas estão indo de mal a pior. Há um vazio existencial no coração dessa gente, há um vazio de identidade, há uma batalha, uma guerra de ideias na mente daquelas pessoas que não vivem na verdade, mas vivem buscando doutrinas pagãs, antibíblicas e heréticas. No entanto, revelações extra-bíblicas sempre levam ao erro e à morte espiritual. Queridos, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e o seu comando quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, ele diz: examinai tudo, mas retenha somente o que é bom. Você pode ler tudo que você quiser ler, mas deixe alimentar o seu espírito apenas aquilo que é bom, que edifica, se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, se há algum louvor. Isso que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Estudar a palavra. Fazemos isso ao comparar tudo à palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Como ela mesma registra, passou da palavra de Deus, vem do maligno. É antibíblico, vem do maligno. Feriu a Bíblia, vem do maligno. Desmereceu a palavra de Deus, diminuiu a palavra de Deus, vem do maligno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos abra os olhos da fé para enxergar a verdade da sua bendita palavra. Que Deus arranque de nós essas crendices pagãs, vida de preceitos humanos, e possamos olhar para a luz que é Jesus, para clarear o nosso entendimento, para arrancar as escamas dos olhos e enxergarmos a verdade diante de nós. Só há uma verdade, e essa verdade vem da boca de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento e esclarecimento na sua palavra. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua fé e talvez tenha inculcado mais a sua cabeça, mas isso incita você a pesquisar melhor aquilo espiritualmente que você se alimenta. Que Deus te abençoe.